Pode ler, Joana, por favor. Essa daqui. Uhum. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem, aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruins e assim incessantemente. Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões, que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busque os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam no presente, nem te escravizam no futuro. É isso. Então, com essa mensagem da Joana, que fala pra gente, que não é pra gente se divertir, não é isso, mas é não pautar a vida apenas nisso. E é por isso que, olha que coisa interessante, né? Eu falava aqui da confraternização do GECAT, e é isso. Nós vamos nos confraternizar no encontro de Jesus e depois vamos nos confraternizar fora daqui, num almoço, num grande encontro. E isso é muito positivo. E isso é muito importante, porque também faz parte da nossa convivência. Porque, como a gente sempre diz, eu costumo falar, conviver, às vezes, dentro do centro é fácil. Conviver fora, né, com as diferenças, é mais difícil. E a gente precisa estar no mundo e aproveitar, mas sabendo que determinadas coisas ficam. Somente o que a gente se engrandece, que a gente vive de experiências, que a gente tira boas lições, bom aproveitamento, a gente leva conosco. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, rogando a nossa querida Maria Angélica, aos mentores de nossa casa e de cada um de nós, que possamos estar aqui atentos às reflexões que o Marcelo vai nos trazer nessa noite, fazendo com que a nossa mente, a nossa percepção estejam abertos e que possamos absorver, se não em totalidade, mas pelo menos alguma parte daquilo que o Marcelo vai nos trazer hoje. Que o Marcelo seja envolvido por seu mentor e possa nos trazer aquela mensagem que nos toca lá no fundo da alma. Pedindo também por nossos companheiros de jornada, nossos parentes, familiares e amigos que não puderam ou por outras razões não estão aqui nessa noite, por nossos irmãos desencarnados, que possam também aproveitar das reflexões dessa noite. E assim iniciamos a nossa reunião. Graças a Deus. Vai usar o microfone? Acho que não. Então, Obrigado. Bom, então, boa noite a todos. É sempre bom a gente refletir a respeito da doutrina espírita, esse imenso, infinito sol que nos aquece, nos ilumina, nos impulsiona para o alto, para a lei do progresso infinito. E isso, para mim, é a doutrina espírita. Hoje eu começo com uma reflexão. O que nós esperamos da doutrina espírita? O que cada um de vocês espera da doutrina espírita? Nós esperamos algum milagre que vá, muitas vezes, trazer a nossa saúde de volta,
nós esperamos que possamos nos comunicar com um parente desencarnado, aquele que já foi, já voltou para o mundo espiritual. Nós buscamos sabedoria, conhecimento, curiosidade a respeito do mundo espiritual. Enfim, nós buscamos consolo apenas ou nós buscamos algo a mais? É bem verdade que não há uma busca certa ou errada. Há uma busca adequada ou inadequada para cada um. E nesse ponto eu faço questão de frisar já o primeiro princípio que eu acho importantíssimo para nós espíritas. Abdiquem, afastem-se completamente do conceito de verdade absoluta. Tudo que eu vou falar hoje não é uma verdade absoluta, é apenas o resultado da minha experiência com a doutrina espírita, teórica, a minha experiência com a doutrina espírita prática, através da mediunidade. Mas é apenas a minha experiência, que eu não considero que seja boa para ninguém, a não ser para mim mesmo. Cada um tem os seus motivos, cada um tem os seus porquês e paraquês de buscar a doutrina espírita. É justamente sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Esse porquê e para quê. E como nós estamos buscando o espiritismo. E é claro, a minha base, existem outras bases, e vão existir tantas quantas forem as nossas concepções de espiritismo, a minha base é sempre a obra de Allan Kardec. E é nela que eu vou me basear hoje para elaborar o meu discurso. Bom, a gente começa com Paulo de Tarso. Um dos documentos do Novo Testamento que eu acho um dos mais fantásticos para termos de reflexão moral que a doutrina espírita nos propõe. E é um documento até muito pouco explorado ainda por nós espíritas, curiosamente, que é a primeira epístola de Coríntios, especificamente no capítulo 3º, onde tem aquela célebre frase, né? A letra mata e o espírito vivifica. Bom, a gente precisa contextualizar, porque é um grande erro, a meu ver, de muitos espíritas que estudam o Evangelho, que escrevem e falam a respeito do Evangelho, é a falta de contextualização. Porque aqueles documentos não foram escritos para nós espíritas do século 20, 21 ou 22 daqui a pouco. Não. Eles foram escritos de forma esparsa e desorganizada, e quando eu falo desorganizado, não é pejorativo, é desorganizado mesmo, não havia uma codificação, não havia um processo de unificação no cristianismo, ao contrário do que se pensa. O cristianismo era múltiplo, graças a Deus. Naquela época, desde a época mais tenra e primitiva, já não havia unidade de vistas, graças a Deus. Bom, esse documento de Paulo aos Coríntios, essa epístola de Paulo aos Coríntios, ele faz uma comparação que eu acho magnífica. Ele compara a lei que foi escrita nas tábuas de pedra, e ele se referia às antigas tradições do Velho Testamento, aos 10 mandamentos. Nós sabemos hoje em dia, através de pesquisas históricas, através de pesquisas comparadas, que os 10 mandamentos não foram escritos de uma vez só. São documentos resultantes de um processo que foi culminar lá em Esdras, quando o rei persa Artaxerxes pediu então que se fizesse uma tradução daqueles documentos antigos do povo judeu para o persa, e Esdras era uma pessoa extremamente culta, fez a tradução então para o persa de todos esses documentos e também para a língua judaica. Mais tarde, eu não vou adentrar aqui por questões históricas, logicamente, que não é a nossa finalidade, mas mais tarde esses documentos inclusive serviriam para que Jerônimo pudesse então fazer a sua tradução, que ficou conhecida, né, para o mundo inteiro após séculos, né? Bom, mas retomando aqui a epístola de Paulo, ele faz uma breve elucidação a respeito da antiga lei,
a respeito, em relação à lei nova. Nova para eles naquela época, né? Para nós já tem 2000 anos. Então o que acontece? Comparem os 10 mandamentos com o mandamento de Jesus, por exemplo. Não matarás, não cobiçareis a mulher do próximo, não roubareis, e assim por diante. Percebem que eram documentos na negativa? Percebem que era o que era possível para a época, porque o ensino tem que estar adequado ao público-alvo, porque senão não fala a alma da pessoa, pelo menos em termos religiosos. Acho que em qualquer termo, nós temos que adequar o nosso ensino ao público que está recebendo. Então, logicamente, que esses documentos, eles foram inspirados por espíritos superiores. Mas tem muita coisa misturada ali do ser humano. A gente vê, por exemplo, nos Cantares de Salomão, que eu não vou nem relatar aqui, passagens pornográficas. Eu estou falando em livros. Eles podem ter sido rejeitados pelas igrejas protestantes, mas são aceitos pela Igreja Católica. Nós vemos, por exemplo, passagens de extrema violência no Antigo Testamento. O Deus terrível, o Deus ciumento, o Deus zeloso, o Deus dos exércitos. Né? O Deus que mandou parar o sol para que os hebreus vencessem a batalha contra os filisteus. É lógico que isso é uma metáfora, porque se o sol parasse, nós nem existíamos mais. Se não existisse o movimento de translação, por um segundo que fosse, aliás, 1/1000 de segundo que fosse. Bom, mas isso tudo são curiosidades para eu chegar aonde eu quero. E aonde eu quero chegar? Eu quero trazer o Espiritismo para a nossa vida. Porque teoria é muito importante. Você não faz nada sem teoria. Você não se forma em psicologia, em medicina, você não faz uma palestra, você não trabalha na tua área profissional, você não conversa bem se você não dominar a teoria. Se você não aprender a pesquisar. Se você não desenvolver a curiosidade em saber mais. Aliás, é uma coisa espantosa o que está acontecendo hoje em dia. Eu fiquei sabendo, André, eu adoro escrever, para mim isso é uma afronta. Você pega um determinado assunto e você põe numa determinada inteligência artificial e ela escreve o livro para você. Em menos de 1h30, você tem um livro pronto, quer dizer, tua autoria, entre aspas, né? E o estilo, e o prazer da pesquisa, e o teu toque pessoal naquela escrita. Porque língua é cultura, e cultura é individualidade, sobretudo. Né? Então, onde vai parar esse processo de praticidade artificial que nós estamos vivendo hoje em dia? Né? Será que é só ganhar dinheiro? Será que não tem uma alma envolvida? E é justamente sobre isso que eu vim trazer hoje, a alma da coisa, a essência. É justamente esse enfoque que Allan Kardec deu na obra, em todas as partes do Evangelho que ele interpôs, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo de toda a sua obra. Kardec não perdeu tempo com teorias que seriam, ele sabia, porque os espíritos diziam para ele, que haviam teorias que seriam desenvolvidas mais tarde, que ele não se preocupasse com determinadas coisas. A obra de Kardec é um monumento de pesquisa tal e humano, uma pesquisa humana em parceria com o divino. Porque se vocês forem observar, a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, 1857, ele foi lançado com 505 perguntas e respostas. Para quem pega a primeira edição de O Livro dos Espíritos sabe disso. Ou seja, metade do material que nós temos hoje em dia para estudar. Kardec cresceu, Kardec pesquisou, Kardec entrou em contato mais profundamente com os amigos espirituais para nos legar cada vez algo mais substancial. Então a doutrina espírita ela não nasceu como um milagre que veio de Deus plantado na mente do ser humano. Não!
É o resultado de uma parceria extrema de esforço. Aliás, um esforço que bem poucas pessoas estariam em condições de fazer no planeta Terra, a meu ver, né? Que foi o esforço que Kardec fez. Você escrever, por exemplo, 5 livros básicos, cada um em média com 600 páginas, sem computador, sem luz elétrica, com o tempo que lhe sobrava, porque quando ele começou o processo de codificação, ele trabalhava, ele não vivia, aliás, ele nunca viveu disso, né? Ele precisou se afastar do emprego porque o trabalho se avolumou, mas ele continuou trabalhando em outras coisas. Então, o que acontece? Allan Kardec, nesse trabalho de parceria com o mundo espiritual, ele teve 12 anos, por exemplo, para escrever 12 anos de fascículos mensais da Revista Espírita sozinho e publicar isso sozinho. Isso é um trabalho hercúleo, ao meu ver. O encarnado é uma coisa sobre-humana. Eu considero assim. Hoje em dia, com computador, com inteligência artificial, não faria nem metade do que Kardec fez. Aliás, metade eu estou sendo muito otimista, né? Então, o que acontece? Dentro desse processo, que Paulo faz essa comparação entre a lei antiga, que nós já falamos sobre ela, e a lei nova, Jesus nos obrigou a sair da encolha, a ir ao encontro de. Percebem que a lei do Velho Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, ela é uma lei de não fazer. É uma lei de se abster de fazer. A lei de Jesus é uma lei de te obrigar, num bom sentido, a fazer. De você ir ao encontro de. Querem ver como o Livro dos Espíritos resumiu essa questão? Aliás, Kardec fez isso de uma forma magistral. Pergunta então aos espíritos Allan Kardec: é necessário só que deixemos de fazer o mal? Antigo Testamento: não, é necessário que pratiquemos o bem, pois a simples ausência do bem já é o mal. Novo Testamento, mandamento de Jesus. Nós temos que ir ao encontro de quem tem a consciência mais lúcida, quem tem a consciência mais desenvolvida, tem a obrigação de ir ao encontro de ir mais além um pouco do que o outro. Então, não porque nós espíritas sejamos melhores do que ninguém, mas nós espíritas conhecemos muito, sobretudo quando estudamos muito, quando entendemos a engrenagem que moveu todo esse trabalho de parceria do mundo espiritual. Então, a partir daí, a nossa consciência, ela muda. Eu perguntava no início da palestra, o que vocês esperam do Espiritismo? No meu caso, eu já mudei essa resposta durante esses 34 anos que eu estudo a doutrina, já mudei a resposta várias vezes. Eu entrei no Espiritismo tentando derrubar o Espiritismo, porque eu era ateu, e cada questão que eu li, eu falava agora eu vou ter um argumento contra isso, eu derrubo isso, né? Só que eu comecei a ler, tudo aquilo fez muito sentido para mim, né? E eu só comecei a acreditar nos espíritos porque o fenômeno mediúnico começou a acontecer comigo. Então não tinha como negar que eu estava vendo os espíritos, que os espíritos estavam escrevendo através de mim. E eu falo isso como vantagem, não é vantagem nenhuma isso não, né? Porque existe mediunidade probatória e mediunidade expiatória, né? Eu não sei, acho que a minha está mais para o segundo caso. É probatória também, até porque tudo é uma prova, né? Até mesmo a expiação, quando bem passada, ela é uma espécie de prova também. Mas o fato é que, dentro dessa linha de pesquisa de Allan Kardec, ele sempre identificou o Espiritismo, isso não são palavras minhas não, tá, gente? São conceitos e definições do próprio Allan Kardec ao longo da obra. Allan Kardec fez 6 definições do Espiritismo ao longo da obra dele. Elas se repetem várias vezes nas obras de Kardec, mas foram 6 definições. Nas 6 definições que Allan Kardec fez sobre o Espiritismo, e diga,
Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, ele encarava o espiritismo como uma ciência. Vou citar só uma para a gente não perder muito tempo com isso. Aliás, perder tempo não gastar muito tempo, né, André? O espiritismo é a ciência, né, que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Essa é uma das definições que Allan Kardec dá ao longo de sua obra. Numa outra definição, ele diz que o espiritismo é uma ciência com implicações filosóficas e morais. Em nenhum momento, Allan Kardec citou o espiritismo como uma religião concorrente. Muito pelo contrário, ele falava que pessoas que têm a mente aberta, isso ele diz nos artigos da Revista Espírita. Você pode ser judeu, por exemplo, e frequentar um centro espírita e simpatizar com os princípios da doutrina espírita. Você pode ser um cristão, depende, aí vai muito da abertura mental da cabeça da pessoa, e simpatizar com os princípios da doutrina espírita. Agora, vai ter entrechoques? Vai. Porque são propostas muitas vezes paradoxais. Peguem, por exemplo, o livro de Leon Denis, aliás, uma das obras mais profundas, significativas e importantes, que eu acho que todo espírita que quer entender a doutrina espírita deveria estudar, que é Cristianismo e Espiritismo, do grande Leon Denis. Eu acho que é uma das melhores obras espíritas que eu já li. Já leu, André, Cristianismo e Espiritismo? Já. Gostou? Gostei. É uma obra magistral, né? Ele faz assim uma comparação. Hoje não pode, Denis, porque senão toma processo. Hein? Leon Denis, não é? Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Hoje a gente não pode, porque senão é preconceito religioso, não pode comparar religiões, né? É todo um mimimi. Mas Leon Denis falava abertamente que o cristianismo, em uma das faces dele, foi um grande câncer para a humanidade. Não sou eu que estou dizendo. É um dos grandes apóstolos do espiritismo no século XIX. Leon Denis faz uma crítica severíssima ao cristianismo dogmático e diz que se hoje nós fomos levados no Ocidente a esse materialismo que cada vez mais cresce, e diga-se de passagem, o movimento ateu é cada vez mais crescente no Ocidente, eu sei porque eu também tenho amigos ateus e ainda participo de debates dos ateus. Ele diz que esse movimento cresceu tanto assim por causa da incompetência do cristianismo em oferecer uma mensagem substancial. Porque se você oferece uma papinha para uma criança, está adequado, não está? Você não vai dar uma feijoada para uma criança de 1 ano de idade. Agora, se você oferece uma papinha para o adulto, aquilo não vai fazer efeito para aquela criatura. Porque ele precisa de algo mais substancial, ele precisa de mais proteínas, ele precisa de algo que tenha realmente um efeito maior no organismo dele. E a metáfora que eu estou tentando exprimir é a seguinte, que a religião, ela tende a ficar imóvel no tempo. É por isso que ela não atende, por exemplo, às demandas psicológicas da humanidade. É por isso que o Brasil é um dos países, talvez o país mais ansioso do mundo. É por isso que os suicídios cada vez mais crescem no mundo. E Allan Kardec, no século XIX, já apontava o problema. Ponto de vista material, ponto de vista espiritual. Nada, absolutamente nada que Allan Kardec pôs na sua obra foi resultado da vontade da cabeça individual dele. Ele observava, por exemplo, um espírito falava para ele sobre a reencarnação. Existem espíritos que não creem na reencarnação, desencarnados que não creem na reencarnação.
Allan Kardec foi uma das coisas mais difíceis, foi ele fazer esse conglomerado de informações a respeito da reencarnação, porque havia um movimento muito divergente na época. Os espíritos, eu falo dos espíritos desencarnados, franceses, que se comunicavam na França, em sua maioria eram reencarnacionistas. Na Inglaterra, nenhum deles era. E Allan Kardec recebeu mensagens vindas do mundo inteiro. Mas através do controle universal do ensino dos espíritos, ele conseguiu, então, formular uma teoria que era do consenso da maioria dos espíritos de vários níveis evolutivos, que é o chamado controle universal do ensino dos espíritos, que nunca mais foi feito depois de Kardec. Nunca mais o movimento espírita se preocupou em ter uma análise crítica de mensagens mediúnicas, por exemplo. Nunca mais nós, espíritas, nos preocupamos em fazer os congressos e seminários propostos por Allan Kardec, por exemplo, no livro Obras Póstumas. Nunca mais nós espíritas nos preocupamos, por exemplo, de estudar o modelo organizacional e administrativo que o próprio Allan Kardec nos ofereceu no mesmo livro. Aliás, se a gente tivesse seguido esse modelo proposto, o movimento espírita no mundo já estaria muitos graus à frente em relação ao que nós estamos. Ah, mas a natureza não dá saltos, tudo é devagar mesmo, né? E vamos nos acostumar com... É no Obras Póstumas ou é no... Obras Póstumas. É no final do livro Obras Póstumas. Acho que entende? Não adianta a gente querer apressar, porque na verdade é o que eu falei. Cada um está num nível, cada um tem um nível de percepção. Não posso aqui falar em verdade absoluta, volto a dizer, principalmente para os mais jovens, porque muitas vezes os mais antigos não querem entender isso, mas os mais jovens vão entender, através da experiência, que não existe verdade absoluta, nem em termos de religião, nem em termos de nada nesse planeta. Entende? Tudo que eu falo aqui tem que fazer sentido para vocês. Se o sentimento de vocês não aceitar o que está escrito no Livro dos Espíritos, aceite o sentimento de vocês, porque ainda não está na hora de vocês estudarem o Espiritismo. Mas, Marcelo, fazendo propaganda contra o Espiritismo? Não! Eu estou fazendo propaganda contra o fundamentalismo. Porque a água que mata a minha sede pode não matar a sede do companheiro. Não? Então a proposta de Allan Kardec é libertária. É você encontrar-se consigo mesmo. Não é você encontrar-se com livros apenas, com teorias religiosas ou filosóficas, o que quer que seja. É uma nova proposta, que eu diria até futurista. Ela já tem 163 a 64 anos, e eu sou péssimo de matemática, André. 1857 para 2024. É algo assim. Tem 163 assim, hein? Ah, ele é bom, né? É. Então o Espiritismo já tem... Vamos botar mais de 1,5 século, para não dar briga. Né? Sim. Mais de 1,5 século. E a gente ainda não aprendeu nem a essência da doutrina espírita, que é a transformação moral. Gente, vocês não têm ideia do número de espíritas que se suicidam. Ah, mas não pode falar em suicídio. Pode sim. Pode e deve falar em suicídio, inclusive na casa espírita, que fica muito na encolha nesse sentido. A gente tem que saber como falar em suicídio. Porque o falar, muitas vezes, é o alívio daquele que precisa ouvir. Mas você tem que ter cuidado do que e como vai falar. Entende? Porque a proposta espírita, ela vai totalmente de encontro, ou seja, contra o materialismo que existe dentro de nós. Tem um livro, não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu sempre indico quando eu falo sobre esse assunto. É um livro de um indiano chamado Shogyan Trungpa. Já ouviram falar no Shogyan Trungpa? Ele escreveu um livro chamado Além do Materialismo Espiritual. Espíritas podem ser materialistas? Podem. Se você vive voltado por valores do apego, da inveja, da cobiça, da vaidade, isso é primordial na tua alma,
então, na verdade, você simplesmente tem uma crença espiritualista, mas a tua mente é materialista. Existem espíritos desencarnados que são materialistas? Sim, existem espíritos que não sabem nem que estão mortos ainda. Que o apego faz tanto na mente deles que eles não conseguem entender nem que eles mudaram de dimensão. E é por isso que existe a mediunidade. Mas hoje, André, eu prometi para mim mesmo que eu não vou falar mal do movimento espírita. Só hoje. Porque eu fiz uma palestra no AA ontem e o AA só hoje deixei de beber. Né? Aliás, é uma fórmula fantástica deles. Nossa, visitem o AA. Vocês vão ficar deslumbrados com aquilo. Ali é gente. Ali são depoimentos de gente. Ali você conhece realmente o ser humano. Sem máscaras. E sem julgamentos. Né? Então, o que acontece? Dentro dessa proposta da ciência de Allan Kardec, a gente precisa, primeiro, fazer as seguintes perguntas. Nós abordamos a doutrina espírita do modo kardecista ou nós abordamos a doutrina espírita no modo autoajuda? Mas, Marcelo, existe kardecismo? Não sou eu que falo, é o próprio Kardec na Revista Espírita. Ele intitula o movimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de kardecista. Conceito do próprio Allan Kardec. Mas então, dentro dessa linha, o que seria o espiritismo autoajuda? O espiritismo autoajuda é aquele que prega que a prece é capaz de modificar a prova e expiação de uma pessoa, não é? Não se engane. Se há uma expiação, é porque ela precisa ser passada. Se há uma determinada dor, é porque ela precisa ser vivenciada. Agora, tenham sempre em mente, esse é um assunto muito delicado, eu sei, tenham em mente que há uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Quando você, por exemplo, vai voltar a reencarnar, vamos começar lá do mundo espiritual o assunto, é lógico que dá medo. A gente não lembra agora. A gente está momentaneamente com a mente, entre aspas, apagada. Não está apagado, mas é por falta de palavras que eu uso essa expressão. Para que nós podemos suportar o que nós temos que passar aqui. Porque imaginem, se você olha para a tua esposa e lembra que ela enfiou a faca no teu coração na outra vida, você a olharia com os mesmos olhos? Então é necessário esse tempo, esse time, para que a gente possa vivenciar melhor o agora. Até nisso, Deus foi perfeito. Aliás, Deus é perfeito em tudo, mas eu acho que a reencarnação é uma das coisas mais perfeitas que Deus criou. Por quê? A gente volta com mais experiência, né, André? A gente fala assim, pô, eu queria ter tanto com a experiência que eu tenho, eu queria voltar até 18 anos. Mas vai, não nessa vida, na próxima. Então a gente vai ter um corpo novo, daqui a pouco, com muito mais experiência do que nós temos agora. Então é só uma questão de esperar e só uma questão de trabalhar. O próprio Espírito André Luiz fala, trabalha, ou melhor, espera trabalhando. Eu acho isso muito interessante. Uma didática muito interessante que eu uso na minha vida o tempo todo. Espera trabalhando. Então, dentro dessa ordem do espiritismo autoajuda, muitas vezes perde-se trabalhos incríveis de elucidação, palestras excelentes, né, de elucidação nas casas espíritas. E muitas vezes numa sessão de cartas consoladoras, por exemplo, vem 300, 400, 500, 1000 pessoas em busca de uma resposta do mundo espiritual para a sua dor, para o seu sofrimento. E numa palestra, às vezes, extremamente interessante, eu não falo só dos grandes oradores, não, eu falo dos oradores como eu, como Andréia, como qualquer um outro, que tem muitas coisas boas a passar e muitas vezes
não ser ouvido. Por quê? Porque o ser humano ainda gosta do sobrenatural. Gente, isso não é nenhum problema. Desde a época das cavernas lá, no período glacial, isso já está comprovado arqueologicamente, antropologicamente. Os caras lá, os homens primitivos, homens e mulheres primitivas também, eles botavam crânios na porta da caverna. Para quê? Isso era uma espécie de ritual. Porque eles já tinham contato com os espíritos. E Allan Kardec disse que a mediunidade ela é o quê? Ela é de todas as épocas. A partir do momento que o ser humano se individualizou consciencialmente e começou a desenvolver seu livre-arbítrio, o contato com o mundo espiritual foi incessante. E é incessante. Nós é que teimamos muitas vezes em fechar as portas, né? E nesse capítulo, eu acho que os espíritas estão com muito medo dos espíritos atualmente, né? Uma doutrina que nasceu da mediunidade está escasseando a mediunidade de uma tal forma que parece até quando o cristianismo se institucionalizou como a religião oficial do Estado e passou a esquecer a essência do pensamento de Jesus. Aliás, as reuniões cristãs primitivas, elas eram um modelo muito parecido com o que Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no século XIX. Mas voltemos lá à questão da dor, né, que é o que interessa, porque todo mundo sente dor, né? A gente está lá no mundo espiritual pensando se vai reencarnar ou não. Muitas vezes a gente não tem nem como escolher, né? As pessoas falam assim, mas eu não pedi para estar aqui. Às vezes não pediu mesmo, às vezes foi mandado. Ainda não tem condições de escolher, né? Essa é que é a grande verdade da coisa. Eu não estou falando assim, que em termos de questão de posição social, em termos de diploma, não. Estou falando em questões morais, realmente. Porque uma coisa é a minha persona, outra coisa é o que eu realmente sou. Entende? No mundo espiritual, nós somos aquilo que nós sentimos. Todos vocês estão aqui agora, ou só o corpo está e a mente está divagando em outro lugar? A mente está divagando em processos de mágoa, de ódio, de culpa. Entende? Por isso que a reencarnação nos chama para a dor do agora. O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, num dos seus capítulos: a maioria do sofrimento humano não é gerado por fatores de vidas passadas. É gerado pelo mau uso do livre-arbítrio nessa vida atual. É Kardec, é Evangelho segundo o Espiritismo. São os espíritos desencarnados falando. Às vezes a gente quer mexer em arapuca que ainda não tem capacidade para mexer, só para descobrir que foi Faraó, para descobrir que foi, né, o apóstolo de Jesus ou algo parecido. Aí descobre que foi um varredor de rua, descobre que foi uma prostituta, sem nenhum demérito. Mas entende a questão da vaidade, na curiosidade, muitas vezes? Que a gente não se preocupa com o básico. Porque essa oportunidade aqui na carne, para nós espíritas, gente, ela é única sempre. Vão existir, já existiram várias encarnações, tantas quantas forem necessárias para a gente chegar a um nível de consciência lúcida que Allan Kardec chamou de espírito puro. Mas cada oportunidade é única. A gente renasce por quê? Porque no mundo espiritual nós não podemos ter as mesmas sensações que os encarnados. Daí o sentido da prova e da expiação. Daí o sentido das famílias homogêneas que parece que são estranhos. São espíritos em faixas vibratórias diferentes que se reencarnam com motivo comum. E é esse o espírito que vivifica. A letra que mata é o dogma. São aqueles princípios religiosos que não condizem com as tuas necessidades psicológicas. Entendem? O espírito que vivifica é o espiritismo que se aplica profundamente na tua vida diária. É aquele espiritismo que faz com que você repense as tuas atitudes e muitas vezes assuma a responsabilidade do outro não se dar bem com você.
Muitas vezes a culpa também é do outro, é somente do outro, muitas vezes. Mas muitas vezes é sua também. Transformação moral. Vamos voltar ao Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pela tentativa que ele faz, ou pelas tentativas que ele faz, em domar as suas más tendências e inclinações. Para eu domar as minhas más tendências e inclinações, primeiro, eu tenho que admitir que eu preciso domar essas más tendências e inclinações. Segundo, eu tenho que admitir que eu tenho mais tendências e inclinações. Não? A gente veste uma carapaça muito perigosa em termos de religião. Não estou falando só de espiritismo, não. Estou falando de qualquer religião. Que é a busca da perfeição. Se a perfeição chegar perto de vocês, sai correndo. De preferência de carro, avião ou algo mais rápido. Uma nave supersônica, não sei. Sai correndo da perfeição, porque isso aí é a maior furada que existe. Porque essa busca pela perfeição é o que está levando o mundo ao suicídio. É o que está levando o mundo à ansiedade. A gente estuda a religião, a gente pesquisa a religião, e ela tem um modelo de ser ideal. Mas entre o ideal do futuro e o que nós somos agora, há uma grande diferença. Pelo menos no meu há, não sei no de vocês. Né? Então a gente cria determinadas resistências, e quando eu falo aqui resistência, resistência mesmo, há uma proposta libertária como é o Espiritismo. A gente passa a pensar assim, não, eu nunca vou ser igual a Jesus. Eu nunca vou ser igual a Allan Kardec. Eu nunca vou ser igual a Chico Xavier. Eu nunca vou ser igual a fulana, Beltrano, Cicrano, que são os modelos de perfeição que nós criamos de forma artificial para fugirmos do quê? Do nosso próprio sofrimento. A idolatria é uma espécie de desistência de si mesmo, onde você introjeta no outro um ideal de perfeição que inconscientemente você sabe que é impossível, porque o inconsciente é sábio, ele não responde à tua consciência, ele é autônomo. Inconsciente é a partícula divina. Né? Freud nem sabia com o que ele estava mexendo quando ele desenvolveu o conceito de inconsciente. Estou falando que Freud foi espiritualista nesse sentido não, tá, gente? Ele lançou as bases que o próprio Livro dos Espíritos, com muita antecedência, já tinha lançado. Onde estão escritas as leis de Deus? Pergunta Allan Kardec. Olha só a pergunta do cara. Onde estão escritas as leis de Deus? Ele deu uma espetada nos Espíritos para ver. Nós vamos falar assim, não, está na Bíblia. Está na tábua. Está na tábua. Está no Evangelho. Está no Alcorão. Né? Porque se responde está no Alcorão, os cristãos vão ficar igual criança que perdeu a chupeta. Né? Se responde que está na Bíblia, os islâmicos vão querer matar. Não que todo islâmico seja violento, tá, gente? Isso também é um mito. Aí se fala que está nas crenças budistas, aí o Ocidente já era. Se fala que está no Ocidente, aí o Oriente já... Olha só a gravidade dessa pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos. E eles respondem, na consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Não está em lugar nenhum. Aí vem, leiam lá o Livro dos Espíritos, gente. Da questão 625, dever de casa. Não vou dizer o que é de propósito, só para vocês irem lá e ler. Da questão 625, que fala sobre o modelo e guia da humanidade, que os espíritas fanatizaram essa questão, dizendo que só Jesus é o modelo. Não é só Jesus que é o modelo. Jesus talvez seja o maior modelo, até muito reconhecido por orientais como Yogananda, por exemplo. Yogananda escreveu uma
uma obra fantástica sobre Jesus. Já leram o livro Yoga de Jesus, ou Yoga de Jesus, como queira? Leiam esse livro, gente, é fantástico. Tem coisa ali que eu não concordo, logicamente, mas ele fala de Jesus com respeito, com uma profundidade que muitas vezes é mais do que nós ocidentais temos por Jesus. Sabe, ele fala com uma propriedade sobre Jesus. Ele escreve um outro livro depois chamado Jesus Cristo do Ocidente e do Oriente. Porque Jesus é do Ocidente e do Oriente. Aliás, Jesus é do universo. Se você entender o Evangelho, entender e começar a praticar o Evangelho, você pode reencarnar em qualquer planeta. É sério. Não que nós tenhamos condições vibratórias e evolutivas para isso no atual momento. Eu não tenho, não sei vocês. Talvez alguém aqui tenha, eu não saiba. Mas eu não tenho. Mas se entende o Evangelho, é um código válido em qualquer parte do universo. Olha só. E o cara não escreveu nada. É espantoso. Eu devo ter sido um deles, Andréia também, tentamos lá misturar os documentos, né, enganar o pessoal. Tem mais gente aqui também que tentou. Davi deve ter sido um também. Né? É todo mundo comprometido, gente. Não tem ninguém bonzinho, não. Está todo mundo se reerguendo. Entende? Eu mexo com eles porque são amigos, tá, gente? Eles não vão ficar aborrecidos comigo, não. Até porque estamos mais ou menos na mesma linha. O Davi está acima um pouco de mim, mas com certeza também está na mesma linha, porque esse ideal de perfeição solapa toda a nossa vontade de querer ser melhor. Porque a gente adota um modelo que está muito distante de nós. Eu vejo isso na prática. O cara chegar de não vou citar qual religião, e fala assim: essa proposta não é para mim, porque simplesmente eu não consigo fazer isso. Eu não consigo perdoar da forma que está lá. Eu não consigo ter empatia que essa proposta filosófica e religiosa me dá, porque simplesmente a minha essência ainda não é assim. Calma, bebê. Eu falo para ele. Step by step. Né? Degrau por degrau. Se você, por exemplo, hoje eu subi as escadas do GEAL para fazer a palestra. A não ser que fosse de termos de levitação. Eu conseguiria dar um pulo lá de baixo para cá? Não. Nem que eu fosse o João do Pulo, lembram dele? Lembro. Nem que eu fosse ele. Degrau por degrau. Você não vai querer ser perfeito de uma hora para outra, porque a tua mente não vai permitir. Entende? É tentativa. Vamos voltar ao Kardecão? É tentativa. Nem sempre você vai conseguir. E tudo bem, lide com a tua imperfeição. Hoje eu estava falando com um amigo, ele me mandou uma mensagem, né, sobre uma determinada coisa que ele ouviu numa palestra e tal. Aí a gente estava conversando sobre perfeição e aperfeiçoamento de manhã. Aí eu pensei assim, vou abrir a mente para ver se vem alguma coisa de um desencarnado, né, para ver se dá. Aí me veio uma inspiração assim, fala o seguinte, que a perfeição é o ideal de todos nós, mas enquanto a gente é imperfeito, amemos a nossa imperfeição. Não é que você, veja bem, aí a gente precisa explicar isso. Não é que você vai estar solícito com as tuas limitações, com os teus vícios, com os teus defeitos, com o teu orgulho, com o teu egoísmo, com a tua vaidade. Não! É que você vai aprender a dialogar com teus sentimentos. Não vai ficar igual um monstro tentando brigar com eles. Porque toda vez que eu brigar contra a minha ansiedade, eu vou perder. Porque a medusa é o Cérbero. Já ouviram falar do Cérbero, o cão de 3 cabeças da mitologia grega? Pois é. O Cérbero, James Hollis, um psicólogo junguiano, escreve um livro magnífico chamado Pantanais da Alma. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele fala sobre isso. Não tente brigar contra o Cérbero que está dentro de você. Cérbero significa raiva. O Cérbero, o cão de 3 cabeças. Cada uma das 3 cabeças significa uma forma de raiva diferente. Né?
Você pode, por exemplo, enveredar pelo caminho da mágoa. Se você for uma personalidade introvertida, você não consegue se vingar do outro. Aí o que você faz? Você se vinga de si mesmo. De si mesmo. Para tentar eliminar aquela energia ruim que está dentro de você. Mágoa é a raiva congelada. Por que congelada? Querem um exemplo de raiva congelada? Uma pessoa brigou com você, você cortou relações, ficou 30 anos sem falar com ela. Nunca mais teve contato. Essa pessoa volta a falar com você, não volta aquele mesmo sentimento ruim? Não estava congelado dentro de você? Pois é. Você pode enveredar pelo caminho do ódio. Vingança. Destruição. Mas existe uma lei de causa e efeito. E o que você pretende com isso? A não ser que a lei de causa e efeito se vire contra você. E você pode se voltar para indignação, que é algo extremamente natural. Gandhi nos ensinou, aliás, Gandhi não. Gandhi era apenas adepto de uma religião antiquíssima chamada Jainismo. Já ouviram falar nessa religião? O Jainismo era um ramo que questionou toda uma base hinduísta, cerca de quase 500 séculos antes de Jesus, assim como o cristianismo foi uma espécie de reforma do judaísmo, se assim podemos nos expressar. Na Índia também houve esse grande processo, aliás, na Índia, na Pérsia e vários outros lugares, houve processos de reforma religiosa. O budismo foi uma dessas reformas. Foi uma luta, por exemplo, contra a injustiça do preconceito social através das castas. Né? O próprio Jesus, a mensagem dele do amor, foi uma mensagem que ultrapassa completamente a mensagem da violência proposta no Antigo Testamento. Porque está lá escrito nos 10 mandamentos, não matarás. Mas lá no Levítico eu já li o Antigo Testamento de cabo a rabo. Eu perdi tempo. Quer dizer, não perdi tempo. Eu ganhei porque certos elementos psicológicos vêm à tona. Isso é muito importante. A pena de morte existia. Por exemplo, se um jumento, ou um burro, ou uma vaca deu um coice no vizinho e matou ele, você tem que ir lá matar a vaca. É a lei do ditalião, olho por olho, dente por dente. Está lá escrito no Levítico. Entendeu? Isso não é pena de morte. Tinha pena de morte para várias coisas naquela sociedade. Kardec vai e fala, é porque precisava, porque eram bárbaros, porque não entendia outra linguagem que não fosse a contenção através da violência. O próprio Jesus, quando diz que não veio reformar a lei, ele disse o seguinte, tá? E isso é um pensamento que só pode ser de Jesus, porque é muito sublime. O homem, o ser humano comum, não conseguiria pensar isso que eu vou falar. Por exemplo, ele falou, até agora, o reino dos céus tem sido tomado pela violência. A partir de agora é pela brandura, pelo amor. Entende? Só que o amor não é descaso. O amor não é você deixar fazer tudo o que os outros quiserem contigo. Isso é baixa autoestima. É diferente de amor. Amor não é apego. Apego é algo que falta dentro de você que você tenta que o outro complete para você, o que é impossível. Ninguém completa ninguém. Essa questão da alma gêmea é uma questão que foi interpretada completamente errada, porque vem lá na obra O Banquete de Platão, muito antes de Jesus, né? Já existia a teoria dos seres andrógenos, que foram separados numa briga contra os deuses, e aí eles ficaram se buscando pela terra para completar com a sua cara metade. Mas, na verdade, eu não preciso, ninguém precisa ser completo, porque nós já somos completos. Esse é o espiritismo de Allan Kardec. Esse é o espiritismo kardecista. Um espiritismo que não te promete nada. Falava das cartas consoladoras, quando vier, ótimo. Que a mediunidade, né? Vou voltar a Moisés de novo. Hoje eu estou muito antigo, né? Estou muito antiquado, novo, Antigo Testamento, mas é importante também. Pegar lealdade e medade profetizando fora do tabernáculo. E aí foi o caguetar para Moisés.
né? Algum caguete fala, ó, os caras estão profetizando lá. Mete a espada neles. Né? Aí Moisés fala o seguinte, quem dera que todo mundo fosse profeta em Israel, mas dentro de uma organização necessária para que a mediunidade produza os frutos que deve produzir, que são os frutos da transformação moral. A mediunidade ela é amoral. No circo de Hitler, se vocês não sabem, existiam materializações de espíritos. Sociedade do Vril. Já ouviram falar? Sociedade do Vril? Que não era nem nazista, ela já existia muito antes do Partido Nacional Socialista Alemão. Já existia a Sociedade do Vril, que eles mexiam com tudo quanto era espécie de ocultismo. Né? Os generais de Hitler, Himmler, Goebbels, Rosenberg, por exemplo, Rosenberg gostava de fazer mapa astral de todo mundo, lá do alto escalão nazista, se vocês não sabem. Né? Hitler, mesmo, ele se intitulava, leiam o livro Eminência Parda, ele se intitulava A Reencarnação de um Antigo Rei Alemão. O Himmler, que era o chefe das tropas do exército nazista, chefe maior, ele construiu uma fortaleza medieval que ele dizia que aquilo ali replicava o castelo que ele teve na Idade Média. Isso tudo através da mediunidade, que é a moral. Existiam materializações de espíritos nessas sessões, os espíritos materializados conversavam com os generais nazistas. O ectoplasma, vocês sabem o que é ectoplasma? É aquela substância semimaterial que sai pelos polos do médium e muitas vezes não promove o fenômeno de efeito físico. As reuniões eram de tão baixa vibração que elas saíam do chakra básico da médium, ou seja, da vagina dela. Entende? O oculto sempre esteve à frente de tudo. Você pode ver que todos os grandes líderes mundiais, eles lidam com mediunidade. Acreditem nisso. Acreditem. Se não lida diretamente com mediunidade, sai do corpo e sabe que sai. Porque isso não é um fenômeno que é privilégio de ninguém. A gente só precisa adestrar isso. Entende? É assim que funciona. Então abre as portas da mediunidade, ao contrário do que se pensa. Não é o exercício da mediunidade que vai causar a obsessão ou o transtorno mental. Não é o exercício da mediunidade. É a mediunidade mal dirigida. É a ausência de mediunidade. Porque lá na época do Dr. Inácio Ferreira, eu estou falando do Dr. Inácio Ferreira verdadeiro, o médico, né, que escreveu 2 volumes de um livro chamado Psiquiatria em Face da Reencarnação, quando ele era diretor de um hospital psiquiátrico lá em Uberaba. Num desses livros ele fala que a quantidade de médiuns que ele recebia, isso na década de 40, 50, do século XIX, do século XX, né? Ele falou que a quantidade de pessoas que eram internadas, que pareciam ter transtornos de personalidade ou psiquiátricos lá, era muito grande em termos de mediunidade. Entende? E continua. Só que hoje ela tomou um aspecto do quê? De ansiedade, depressão. Entende? A depressão é um fenômeno anímico? É do próprio espírito. E a obsessão não causa depressão. A obsessão ela só piora o quadro depressivo de uma pessoa. Ela não causa o quadro depressivo de uma pessoa. Porque a depressão é um fenômeno anímico, é da própria alma. É dos próprios sentimentos desorganizados daquela pessoa. E aí a gente entra, para finalizar, na questão do sofrimento. Se a dor é inevitável, a própria reencarnação é uma dor para o espírito, é a dor do não saber se vai dar certo, é a dor de ter que voltar totalmente indefeso, aí tem que reaprender a falar, tem que reaprender a comer, tem que reaprender a andar. Você não sabe, por exemplo, se as pessoas às quais foi escolhida a família para você, ou que você escolheu, vão cuidar bem de você. Você é totalmente indefeso. Totalmente. Né? Porque é necessário. É a didática divina. Porque a gente precisa entender que ninguém vive sozinho, que todos nós dependemos de todos. Falei em Yogananda, volto a falar nele, ele dizia uma coisa que eu guardo para a minha vida.
Todos nós somos mestres de todos nós. Médiuns não precisam ser idolatrados. Eles têm que ser respeitados pelo bom serviço que eles prestam. Mas eles não são seres à parte. Muitas vezes nem são espíritos superiores. São espíritos que querem fazer o bem. Está lá na escala espírita de Allan Kardec a diferença entre um espírito bom, um espírito superior e um espírito que quer ser bom. Tem a diferença dessas três coisas. Muitas vezes eu quero ser bom, mas eu não consigo sempre. Paulo, aliás, essa é uma do consolo quando eu leio Paulo. Paulo dizia o seguinte numa de suas epístolas: o bem que eu desejo, não consigo fazer. O mal que não quero, eu faço. Isso há 2000 anos. Paulo dizia isso. Ele, que com certeza tinha contato direto espiritualmente com Jesus, ele tinha essa agonia dentro dele. Era o espinho da carne, o aguilhão da morte, um deles. Então a gente vê, é difícil, é complexo, não é difícil. A gente é que interpõe a dificuldade. É complexo? É. Ninguém falou que esse é um processo fácil, que você compra um cursinho de 12 horas, ou você faz uma dieta de 21 dias, uma dieta mental de 21 dias, você vai estar transformado. Isso aí é charlatão que te vende essa ilusão. Assim como, infelizmente, na mediunidade tem um monte de vigarista vendendo sonhos e ilusões que não existem. E a gente precisa denunciar isso, porque é o próprio Allan Kardec que pede que nós denunciemos. A linguagem é outra. A linguagem é do autoesforço. A linguagem é da autossuperação. Hoje, eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas eu estou conseguindo melhorar um pouquinho. Ah, mas o mundo, a minha família não reconhece o problema deles. Se ninguém reconhece que você está mudando, é porque muitas vezes os outros não estão, eles estão tão preocupados com eles mesmos, e muitas vezes isso é natural, que eles não percebem as mínimas mudanças em você. Mas você percebe. E cada pequena mudança que tenha dentro de você, ela vai formando uma resistência maior nesse processo na busca de si mesmo. A mentalidade vai mudando. E se a gente quer mudar as nossas atitudes, não adianta tentar mudar de fora para dentro. A gente tem que mudar de dentro para fora. Primeiro, você muda crenças e conceitos. Automaticamente as suas atitudes vão mudando. Se você tenta mudar atitudes de forma forçada, entende? O camarada estava no ponto de ônibus, estava chovendo, eu com aquela calça de tergal branca, ele passou naquela poça d'água assim, bonita, cheia de barro, e molhou a minha calça. Eu falei assim: vai com Deus, irmão, obrigado pela aprovação. Não é isso? É isso que vocês vão falar? Igual que a gente fala. Pelo amor de Deus, não repitam aqui, não pode reproduzir. Igual os meninos quando passam de moto aqui, a gente fala a mesma coisa. Sim, os motociclistas, do Randandã. Eu adoro eles também. São filhos de Jesus, ternos irmãos ternos do coração. Não é isso? Pois é, gente. Então não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Esse jeito de eu falar aqui com vocês no centro não é um personagem, é quem eu sou na minha vida. Só não falo palavrão, lá eu falo que não falo, não pode. Quando os espíritos não deixam. Não deixam não, porque não é a situação adequada. Mas eu sou o que sou, gente. Eu sou esse espírito assim. Tenho meus momentos de angústia, de dúvida. Tenho meus momentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Vaidade, então, tenho bastante. Eu tenho meus momentos também de grandiosidade. Eu acho que me sinto um espírito grandioso, André. É sério. É sério mesmo. Eu fico feliz comigo mesmo. Tem hora que se eu pudesse enfiar a cabeça no chão, eu enfiava. Mas tem hora que eu fico orgulhoso de mim mesmo. É sério. Eu falo, eu queria ter um filho assim na próxima vida. Mudando gradativamente a nossa consciência, sem a preocupação de parecer ser perfeito. Sabe por quê? A gente não engana ninguém.
Muitas vezes uma pessoa olha para você e você não falou nada, mas por que você não gostou dela? Porque a energia dela contradiz o que ela está falando para você. Não, é claro que isso não é termômetro para ninguém, isso é uma coisa muito perigosa, você julgar uma pessoa pelas suas sensações. Mas muitas vezes é inconsciente, é energético, porque nós somos seres energéticos, né? Então o Gandhi dizia o seguinte: eu vivo de acordo com que os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus atos sejam a mesma coisa, mas nem sempre eu consigo, dizia ele. O grande, né, palavra do jainismo, o grande baluarte da não violência, né, que reproduz completamente a doutrina de Jesus. Eu não preciso ser violento para impor os meus pontos de vista, né? A simples quer ver uma violência que é muito pouco identificada num diálogo? Você está argumentando com uma pessoa, ela fala assim, mas na verdade... O que ela quis dizer com isso? Na verdade? Que verdade? Percebam no discurso da pessoa e vocês vão ver o nível mental dela. Lacan, por exemplo, ele identificava o inconsciente como estruturado igual à linguagem. Entende? Nesse processo, o que nós falamos é energia. As palavras têm energia. As palavras não são só palavras. Não tem só um efeito psicológico. Elas têm um efeito energético. Então, quando você dá uma bênção, se um bandista fala assim para você, axé, com bom coração, aceite. Porque ele está dando o que ele de melhor tem para você, que é a alma dele, né? Se um judeu fale assim para você, shalom, né? Aceite se for de bom coração, porque ele está dando o melhor dele para você. Se um muçulmano chega para você e fala assim, salam aleikum, nossa, essa frase ecoa no meu ouvido até hoje. Aceite, porque ele está te dando o melhor dele. Entende? Então a gente vive o quê? Numa harmonia. A gente passa a entender por que o sofrimento é opcional. Vão vir as provas? Vão. Vai vir a doença, vai vir a perda de entes queridos. Vão vir as dificuldades financeiras. Mas a gente não vai sofrer com isso. Porque nós vamos ter estrutura psicológica para suportar essas questões. E aí a gente vai formando uma nova opinião sobre a vida, sobre as pessoas, novas crenças, os pensamentos vão mudando e a gente vai ascendendo na escala espiritual. E é assim que funciona, gradativamente. Não tenham pressa. Último recado, André. Não tenham pressa, sabe por quê? O mundo de regeneração não vai começar em 2054. Não vai. Não vai. Está decepcionando o pessoal, hein, Marcelo? Não, porque em 2054 tem gente que pensa que vai ter anjinho voando com a camisa do Flamengo. Aliás, né? Isso teria que ser. Não vai ter isso, gente. Esse processo é gradativo. Ninguém vai ser expurgado, vai tomar o pé no traseiro de Jesus. Né? Não vai ter isso. Não vai ter esse negócio de que na pandemia quem morreu já foi expurgado do planeta. Não tem isso. Haverá um só rebanho e um só pastor. Entende? Esse processo de saneamento mental, ele é lento e gradativo. As pessoas pensam assim, a minha última reencarnação, ai meu Deus, eu tenho que perdoar. Ai meu Deus, mas aí você está perdoando por medo. Não precisa ser dessa, não tenha pressa de evoluir. Porque Deus não é o Deus dos exércitos, não é o Deus punitivo. Porque se Deus fosse punitivo, gente, se fosse para a gente ser exilado, eu acho que o planeta Terra já estava vazio. Ia ficar bem pouca gente. Eu não sei se alguns de vocês acham que ia ficar, eu não ia. Né? Então não tenha pressa não. Era para ter sido em 2000, não foi. Aí 2012, né, com o calendário maia não foi. Aí 2019 não foi. Aí depois de 2057, não é isso? Eu falei 54, né? Acho que é 54. Acho que é 57, porque são 100. Não tem isso. Vai gradativamente.
Entende? É igual o Kardec falou na Gênesis, olha só a sabedoria do cara. Kardec falou que esse processo vai ser igual quando amanhece. Vai amanhecendo, né, devagarinho, e quando vê já está claro. Entendeu? É claro que quem resistir ao processo, vai chegar um momento que esse ambiente não vai ser mais adequado. Mas não é porque Jesus está bicando o cara. Né? Eu costumo falar lá num dos empregos, que é uma metáfora, tá, gente? É o diabo bicando para cima e Deus empurrando para baixo, não é isso? Porque ninguém quer. Mas isso não existe em termos de mundo espiritual verdadeiro. Você tem pressa. Você precisa se conscientizar que você precisa fazer o bem pelo bem. Não é fazer o bem para ir para nosso lado deve estar entupida, porque todo mundo quer ir para lá. Né? Se todo espírita que morrer for para nosso lado, primeiro, os mentores não aguentam tanto espírita ao mesmo tempo. É muita carga, entendeu? Devagar, step by step, né? Degrau a degrau. Não tenham pressa, né? Não cobrem de si mesmos, mas tenham um comprometimento com aperfeiçoamento. Sempre. Se andar 1 milímetro, andou 1 milímetro, poderia ter andado 1 centímetro. Não reclama que não andou 1 centímetro, andou 1 milímetro já está bom. Entende? Se você conseguiu não perdoar completamente, mas já conseguiu não mais sentir ódio daquela pessoa ao ponto de querer se vingar dela, beleza. Ah, mas Jesus falou 70 vezes 7, eu não sou Jesus ainda. E ele sabe disso. Ele sabe que eu não sou ele. É você. Né? Aliás, um dos motivos de eu querer ser Jesus, gente, eu vou entrar dentro de um buraco negro, é sério. E vou sair do outro lado para ver se é o buraco branco mesmo. Porque, né? Se essa teoria for verdadeira, um espírito puro sabe fazer isso. Eu quero fazer, André. Eu não sei quando que eu vou conseguir. Vai demorar muito ainda, mas eu vou fazer. André já está me olhando de rabo de olho. Já acabou o tempo. Entendeu? A mensagem, há muito tempo, exatamente. É porque eu sou um espírito imperfeito e espíritos imperfeitos são indisciplinados. Gente, então ficou aí. É uma mensagem de esperança, de responsabilidade, não de culpa. De esperança e não de autocobrança o Espiritismo. Pelo menos o Espiritismo que eu estudo de Kardec. É uma mensagem amena, serena, mas de comprometimento contínuo. Acreditem. E a quem muito foi dado, muito é esperado. Deus não pune ninguém, mas a lei de causa e efeito também cobra o que a gente está fazendo da nossa vida. Fiquem na paz e os sentimentos é o que valem realmente no final das contas. Valeu!